Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Hoje eu vou explicar para vocês os exercícios, ok? Então, esse exercício aqui é o número 1 da página 175, ok? Então, está falando o seguinte: assinale os itens em que o eixo E representa um eixo de simetria das figuras nas malhas. Então, vocês vão marcar as alternativas que tem o eixo de simetria. Simetria é quando a figura tem o eixo que divide ela em duas partes, ok? Então, vocês irão marcar as alternativas que tem o eixo de simetria, que divide a figura em duas partes, ok? O número 2 está falando o seguinte: qual é a coordenada do quadradinho que requer mudanças para que o eixo E seja o eixo de simetria da figura? Então, qual é a parte da figura que requer mudanças? Eu já vou adiantando para vocês que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ok? E essa parte aqui. Não são iguais, ok? Então, são as duas partes que não são iguais. Aí, vocês vão indicar aqui, tá? Se está marcando, ó, qual a letra que está marcando e qual é a numeração que está marcando, ok? O número 3 está perguntando o seguinte: qual é o horário que o relógio está marcando? Então, vocês vão dizer qual é a hora que o relógio está marcando, aí vocês vão colocar aqui, ok? O número 4 está falando o seguinte: construa na malha quadriculada uma figura simétrica, a figura A, em relação ao eixo E. Então, vocês vão desenhar, tá? Esta mesma figura deste lado aqui, formando uma única só estrela, ok? O número 5 está falando o seguinte: com régua e compasso, construa os vértices que faltam para desenhar o polígono ABCDEF, simétrico por reflexão ao polígono ABCDEF, abaixo em relação ao eixo E. Então, por fato de ser por reflexão, tá? Vocês vão desenhar esta figura aqui como um reflexo dela, ok? Então, eu já até desenhei aqui essa base, igual essa base aqui. E vocês vão desenhar aqui abaixo o reflexo dela, ok? Eu apenas comecei a desenhar esta parte igual a essa, ok? O número 6, a resposta pessoal. O número 1, tá, da página 179, está falando o seguinte: os padrões da imagem ao lado podem ser obtidos por simetria de rotação. Aí a letra A: nessa imagem foi usada a simetria de rotação. De quantos graus? Então, vocês vão ver de acordo, ó, com o eixo, ok? Com o eixo da figura. Aí, com o eixo da figura, ok? Aí vocês podem pegar o transferidor, tá? E medir, ok? Ó, esse ângulo aqui, ó. Esses ângulos aqui, ok? Então, vocês podem medir, que na verdade é esse ângulo aqui, ó. Ok? A letra B está perguntando o seguinte: marque na imagem um ponto que represente o centro de simetria. Um ponto pode ser o ponto aqui, ó, no meio, tá, da figura, ok? Um ponto no meio da figura. O número 2 está perguntando o seguinte: determine entre os pontos destacados em vermelho as coordenadas do ponto O, para que a figura 1 seja uma rotação da figura 2 de 270 graus, no sentido anti-horário em relação ao ponto O. Então, aqui, ó,
tracei uma reta, tá? Ó. Entre os pontos destacados em vermelho, tá? As coordenadas do ponto O, ok? Os pontos destacados em vermelho. Então, aqui deu para perceber que quantos quadradinhos foram pintados? Foram pintados um quadradinho? Foram pintados 1,5 ou 2 quadradinhos? Então, aqui vocês irão colocar a resposta, tá? O número 3, a resposta é pessoal, ok? O número 4, considerando a imagem ao lado da figura, é simétrica à figura 1, por rotação de 270 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Então, vocês irão ver, ó, se o ponto A, ok? Ó, a figura do ponto A, tá? Se representa a figura 3, 270 graus, se representa, ó, a figura, esta figura aqui, tá? A figura 4, se representa a figura 2, a figura 1 ou a figura 5, ok? Então, ó, 270 graus. Como é que a gente vai fazer? Até aqui, ó, daqui pra cá é 90. Daqui pra cá, 180. 270. Daqui pra cá, 360, ok? Então, vocês vão colocar aqui as numerações, tá? Que corresponde a essa alternativa aqui, ok? O número 5 está falando o seguinte: construa na malha quadriculada a figura simétrica, a figura A, por rotação de 90 graus no sentido horário em relação ao ponto O. Então, aqui eu desenhei a figura, tá? Vocês vão ter que desenhar uma figura parecida com essa aqui, ok? Na mesma posição, tudo certinho, desta forma aqui, tá? O número 6, usando a régua, compasso transferidor, construa no espaço abaixo um polígono PQRST simétrico ao polígono PQRST por rotação de 60 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto O. Então, eu desenhei esta figura aqui, tá? Vocês também terão que desenhar nesta mesma posição, ok? O número 1 está falando o seguinte: o polígono ABCDE foi obtido pela translação do polígono ABCDE, representada pela seta da seguinte maneira. Então, a distância é de 7 unidades. Então, a distância é quantos quadradinhos a seta percorre, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos que a seta percorreu. Então, é 7 unidades, ok? Ó, direção horizontal, ok? Sentido da esquerda para a direita. Então, ó, da esquerda para a direita, ok? Então, na letra A, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, tá? Contar quantos quadradinhos a seta percorreu, ok? A direção, se é horizontal, se é vertical, ok? Sentido, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, ok? A letra B também é a mesma coisa, tá? O número 2, em qual dos itens abaixo a figura 2 foi obtida por translação da figura 1? Em 5 unidades, de baixo para cima, e 4 unidades, da direita para a esquerda. Então, vocês vão marcar uma das alternativas aqui, ok? O número 3 está perguntando o seguinte: na malha quadriculada de cada item, construa uma figura simétrica, apresentada de acordo com a indicação da seta. Então, ó, vocês vão fazer de acordo com a indicação da seta. Se a seta está indicando para cá, vocês vão desenhar aqui. A seta está indicando para cá, vocês vão começar a desenhar aqui, ok? Então, aqui, ó, eu comecei a fazer a base desta figura aqui.
que essa base aqui é igual a essa. Aí eu vou começar a desenhar, aí finalizarei aqui, ok? Então, essa base é igual a essa, ok? Depois, né, vocês vão fazer a figura, ok? Essa figura aqui, ó, eu fiz a base dela, ok? Comecei, mas não terminei, ok? Aí, eu vou pedir para que vocês terminem de fazer as figuras. Eu só coloquei um exemplo, tá? De como vocês irão começar a fazer a figura, tá bom? Já o número 4 está perguntando o seguinte: a figura 2 foi obtida por meio de uma translação da figura 1. Qual das setas a seguir apresenta a distância, a direção e o sentido dessa translação? Ok? Então, vocês vão dizer quais das setas, tá? Aqui, ok? O número 5 está perguntando o seguinte: a Aline desenhou a figura A e fez uma translação de acordo com uma seta, obtendo a figura B. Em seguida, ela apagou a seta. Desenhe a seta correspondente a essa translação. Então, vocês vão desenhar a seta desta maneira aqui, tá? Ligando uma figura à outra, ok? O número 6 está perguntando qual figura é uma translação da figura 1, ok? Então, vocês vão dizer qual figura é a translação da figura 1. E qual é uma simetria central da figura 1, ok? Então, vocês vão escolher uma numeração, tá? E colocar aqui, ok? O número 7 está perguntando o seguinte: observe as figuras na malha quadriculada. A letra A: quais simetrias de translação, de rotação ou de translação devem ser aplicadas à figura A para obter a figura B? Então, aqui vocês vão observar e vão dizer se é figura de reflexão, rotação ou translação, ok? A letra B está falando o seguinte: desenhe na malha os elementos de simetria, eixo, ponto, seta, ok? E figuras intermediárias necessários para obter a figura B a partir da figura A. Então, vocês vão ter que desenhar uma figura, ó, desta forma aqui, ok? Essa é a resposta, ó, com seta, ponto, ok? Essa é a resposta da letra B, tá? O número 8 está falando o seguinte: construa uma figura simétrica abaixo, usando pelo menos 2 tipos diferentes de simetria. Então, ó, eu desenhei uma figura abaixo, ok? Ó, é o reflexo dela, ok? Depois, tá? Eu desenhei uma na mesma direção, ok? E depois eu desenhei uma oposta, mas, ó, os pontos são iguais, ok? Em que os pontos são iguais, ok? Então, essa é a resposta do número 8, tá? Então, essa foi a explicação dos exercícios das páginas 175, 176, 179, 183, 184 e 186, ok? Agradeço a atenção de todos, tá? Beijo, tchau, tchau!